Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos à sabatina do Grupo Folha de Londrina com os candidatos à prefeitura. Eu sou Douglas Cúspios. E eu sou o Luiz Fernando Wiltenburg. Este videocast é realizado pela equipe de reportagem da Folha de Londrina e do Portal Bond no e-estúdio da Folha. E sua publicação, assim como as matérias no impresso e em nosso site, será em ordem alfabética, conforme combinado previamente com os candidatos. Ao longo das 7 entrevistas, teremos a oportunidade de conhecer as propostas dos prefeituráveis para as mais diversas áreas da cidade e entender como eles pretendem encarar os desafios da administração municipal. E o entrevistado de hoje, que encerra as sabatinas, é o candidato da coligação A Londrina que Queremos, PSD, PRD, PL, Agir, Avante e União Brasil, Thiago Amaral. Advogado e produtor rural, Thiago Amaral está em seu terceiro mandato como deputado estadual. Em 2020, ele já concorreu à Prefeitura de Londrina. Candidato, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui, Douglas, Fernando. Satisfação enorme poder fazer esse bate-papo com vocês. Candidato, por que o senhor, após esse seu período como deputado, pretende ser prefeito da cidade? Porque eu tenho um amor assim, muito grande por Londrina e eu sinto que é a hora realmente de Londrina oxigenar. Londrina precisa mudar de patamar, ela precisa acelerar, ela precisa ser mais rápida, ela precisa ser mais dinâmica e para isso precisa de alguém que tenha realmente conhecimento, que tenha experiência na vida pública, que tenha a capacidade e a paixão e o entusiasmo necessário realmente para conseguir fazer a nossa cidade realmente mudar de patamar. Londrina é uma cidade que é grande, nasceu para ser grande e ao longo das últimas décadas, na minha avaliação, tem tido um pensamento um pouco pequeno em relação à forma de administrar a cidade. Então a gente precisa abrir e destravar a Londrina e essa é a oportunidade certa para a gente transformar realmente Londrina. O candidato conseguiu reunir as principais lideranças da direita na sua candidatura. O ex-presidente Bolsonaro, Ratinho Júnior, o governador, o senador Sérgio Moro e outros deputados aqui de Londrina. Qual será o papel dessas pessoas em um eventual governo seu? Só adicionar também o ex-prefeito Alexandre Quiref, que também está com a gente nesse projeto. Mas o papel deles, por exemplo, do governador Ratinho Júnior será, claro, na condição até de líder maior aqui no estado do Paraná, e governador do estado nos dar apoio, nos dar respaldo e realmente nos ajudar nessa transformação que a gente tanto espera para a cidade de Londrina. Sem dúvida, no pós-eleição ele será a figura central desse trabalho, dessas ações, porque Londrina precisa de muitos investimentos de grande monta, investimentos estratégicos e sozinhos, é claro, a cidade de Londrina não vai ter condições de fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer. Então a figura do governador, ela é fundamental, o comprometimento dele é fundamental e o alinhamento que eu tenho com ele me dá essa garantia, me dá essa direção. E o papel, claro, dos demais parlamentares também nessa construção do modelo de política que nós esperamos aqui para a cidade de Londrina e para toda a região. Eu tenho convicção que a gente tem condições de montar o maior grupo político do interior do estado, não é? Justamente para devolver a Londrina a sua liderança, devolver a Londrina o seu protagonismo. Então, isso fica muito claro nessa grande composição que nós fizemos com pessoas que realmente têm linhas de pensamento muito parecidas. Thiago, a gente teve recentemente o debate lá da Alumni UEL, o senhor foi o único candidato que não participou, depois divulgou nota, citando os preparativos para a vinda do ex-presidente Bolsonaro, uma possível ligação dos organizadores com pensamento político de esquerda, Com esse episódio, como que fica a sua relação com a UEL, com a Alumni, como prefeito, Como que seria o trato, digamos assim? Ninguém fez como parlamentar o que eu fiz pela UEL e pelo HU. E é importante deixar registrado que não foi um evento da UEL. Tanto que eu conversei com a própria reitora, conversei com a procuradora e conversei com o pró-reitor em relação à realização daquele evento. E eles foram muito claros em dizer, não temos qualquer participação na realização desse evento. Não é nosso, não é da UEL, está cedido o espaço, mas não é nosso. Então, para mim, ficou muito claro naquele momento que, de fato, não era um debate. De fato, seria um evento realmente organizado por uma pauta ideológica e isso, para mim, não tem nada de construtivo para a cidade de Londrina. Então, aquilo que não for construir para a cidade de Londrina, não tem por que eu participar. O objetivo dessa campanha é a gente falar sobre Londrina, discutir Londrina, sem interferências ou sem tendências quando for se tratar de debate. Entrevista, se fosse uma entrevista, não teria problema aí. Agora, chamar de debate algo que é puramente ideológico
e que na verdade virou um bate-boca, aí não faz sentido a gente estar presente. Candidato, em uma eventual gestão, como que o senhor vai tratar os espaços culturais de Londrina, como o Zaqueu de Mello, que está fechado há anos, o Museu de Arte está fechado há anos, e como que o senhor pretende trabalhar para finalizar as obras do Teatro Municipal também abandonadas? Excelente. A cultura de Londrina, ela é um marco na nossa história, né? A cultura de Londrina é algo vivo, é algo realmente histórico e é uma das nossas frentes de ação, tanto para a atração de novas receitas, novas riquezas, fruto dessa economia que também é uma economia criativa e também uma forma de nós fortalecermos aquilo que nós somos. Eu falo que a cultura é a grande responsável pela nossa identidade. Então, uma cidade sem cultura, uma cidade que não fala sobre a cultura, que não permite que a cultura realmente aconteça, é uma cidade sem história, uma cidade sem identidade. E se tem algo que eu tenho orgulho, da nossa cidade de Londrina, é da sua história e da sua força. Então a cultura em Londrina será viva, a cultura em Londrina vai acontecer. E nós precisamos justamente desse cenário, desse ambiente, para resgatar aqui, esse espaço vizinho à Folha de Londrina, que é o nosso centro da cidade, a nossa concha acústica, o nosso calçadão, as ruas do centro, os edifícios históricos, os locais históricos. Aqui, meu pai morou aqui vizinho quando era pequeno, justamente aqui, jogava bola aqui na quadra aqui da pracinha do bosque, do bosque aqui da nossa catedral. Então, esse é um local que faz parte da infância de boa parte daqueles que construíram essa cidade. Então, nós vamos utilizar o Zaqueu de Mello, fechado, né, na atual administração, vamos retomar ele, vamos trazer ele novamente à vida, devolvendo a ele a imagem e a força que nós temos que depositar na exploração, no bom sentido, é claro, mas na exploração da cultura londrinense. Nós temos um Teatro Ouro Verde, né? Nós temos o próprio Teatro Mãe de Deus, nós temos outras estruturas, aqui o nosso Cine Vila Rica, que na verdade foram recuperados, né? Foram resgatados por parcerias, inclusive um com o governo do estado, que é o nosso Ouro Verde depois que pegou fogo, e aqui o Cine Vila Rica com iniciativa privada. Então nós temos que somar o Zaqueu de Mello a essas outras estruturas e entender que o centro de Londrina é um espaço cultural, é um espaço de vida, é um espaço realmente onde as pessoas devem participar com suas famílias, com seus amigos, os jovens, os idosos, todos devem partilhar desse ambiente. Não pode ser um ambiente que fique largado, na verdade, para pessoas que realmente não estão sendo encaminhadas, não estão sendo cuidadas pela administração, né? Não pode deixar isso aqui virar um lixo. Então a cultura vai ser devolvida à nossa cidade de Londrina justamente nesse tempo que nós vamos devolver também o centro da cidade ao londrinense. Eu tenho certeza absoluta que esse é o lugar da cultura londrinense. E em relação às obras paralisadas, né, do Teatro Municipal, que é triste, é muito triste, nós precisamos necessariamente da parceria ou do governo do estado ou do governo federal. Todos os projetos ali indicam que o custo vai ser maior do que 100 milhões de reais para que a gente faça isso. Nós já temos alguns caminhos desenhados, né, para isso, via governo do estado, mas acho que a responsabilidade no primeiro momento é do governo federal, que é quem realmente colocou os recursos inicialmente, e eu entendo que cabe ao governo federal fazer essa conclusão. Concluído, é claro, nós temos que ser inteligentes, porque se eu quero trazer aqui para essa região central, para o quadrilátero central da cidade de Londrina, novamente a cultura, que para mim é o lugar da cultura de Londrina, é claro que lá acaba ficando um pouco distante, mas a lógica do teatro municipal é também escola de teatro, é algo mais robusto até. Então nós queremos congregar tudo isso nesse projeto que eu tenho certeza que de uma forma ou de outra, ou seja, via governo do estado, via governo federal ou via parcerias, nós vamos resolver. Obra parada em Londrina, como se fosse um testemunho de abandono, não vai ficar assim, não vai permanecer. Então nós vamos concluir essas obras. Se não concluir, ou a gente conclui, ou você tem que botar ela abaixo e fazer outra coisa, né? Mas não é o caso do Teatro Municipal, que me parece já tem uma estrutura muito boa e nós precisamos dar uma continuidade e concluir realmente aquele projeto. Tiago, falando especificamente do Promic, né? Qual que é a sua proposta para o programa, que hoje tem cerca de 5 milhões de orçamento, né? Mas os agentes culturais e o setor cultural de Londrina reconhece que o valor está defasado já há alguns anos. Como impulsionar esse programa de incentivo à cultura aqui de Londrina? Nós temos um grande desafio em Londrina, que a cidade ela foi empobrecendo do seu ponto de vista
até de receitas municipais e desenvolvimento econômico. Por que eu digo isso? Porque, em regra, né, tanto o PROMIC como o FAPE e outras estruturas de fundos são objetos de renúncia fiscal, e sem que a gente tenha realmente fortes empresas, fortes indústrias, fortes estruturas da cidade, a gente tem dificuldade, inclusive, para colocar para frente projetos de parcerias. Então, o resgate à nossa economia é um ponto central e fundamental para que a gente tenha mais condições, mais recursos, mais receita, tanto da fonte direta como também de renúncias, para depositar nesses fundos de incentivo. Agora, o que eu espero da nossa cultura? Que ela seja incentivada, mas também que ela seja rentável. Como em tudo, não há como a gente pensar em projetos que não tenham um mínimo de sustentabilidade. Então, a cultura de Londrina ela tem muita força, ela tem história. Os festivais que são trazidos para cá, eles geram receitas, eles geram riqueza, eles circulam riqueza. Então, a partir do momento que nós conseguirmos desenhar uma estratégia para que a própria cultura seja aquilo que nós esperamos, um promotor da cidade de Londrina e um objeto de atração de novos recursos, de novas receitas, aí 5 milhões vira 10, os 10 vira 15, 15 vira 20, aí a gente não tem limite, porque o que importa para nós é realmente dar condições para as pessoas serem aquilo que elas querem e também, principalmente, fazer a nossa economia acontecer. Então, se nós conseguirmos desenhar um modelo que seja sustentável e economicamente viável, eu não tenho dúvida que esse valor ele vai ficar pequeno para aquilo que a gente espera. Londrina tem que ser, tá? Tem que ser o principal palco de eventos culturais do Brasil. Essa em cidades do interior, né, principalmente. Mas em cidades do interior tem que ser Londrina. Então nós queremos trazer para cá grandes eventos culturais, eventos de variados tipos de música. Né? Nós temos eventos incríveis em Londrina que muitas vezes o londrinense nem sabe. Nós tivemos recentemente agora um evento, uma festa que não era sertaneja, né? Que normalmente é o padrão da nossa cidade. Gosto muito também, diga-se de passagem, mas não é o perfil da nossa cidade. E nós tivemos 30 mil pessoas no Parque Exposição Ney Braga, né? Na Tropicadelia, que realmente demonstra que o londrinense não é apenas um tipo de evento, não é apenas um tipo de música ou um tipo de cultura. Nós temos uma diversidade muito grande. Então nós queremos valorizar justamente esse perfil e essa identidade. E lembrando que Londrina não é só Londrina, não são só 600 mil habitantes. Nós temos 600 mil habitantes daqui, mais a região metropolitana nossa, das outras 4 principais cidades, já estamos em mais de 1 milhão de habitantes, 1 milhão e 100 mil habitantes. E se nós estendermos ainda para um raio de 100 quilômetros, nós estamos chegando a quase 2 milhões de habitantes, contando com São Paulo. Então, se nós temos uma capacidade, se tem um local que tem capacidade no interior de um estado de promover eventos, viradas culturais, ações culturais, é Londrina. Com aeroporto, com espaços históricos, com galerias históricas, com teatros históricos, com locais históricos. Então, tudo isso, para mim, faz parte do nosso grande potencial turístico e de eventos. Candidato, nos últimos anos, nós vimos avançar aqui no Legislativo de Londrina um movimento muito calcado na pauta de costumes, né? Com a tentativa de frear eventos culturais, como o Carnaval de Rua, frear eventos de representatividade, como a parada LGBTQIA+, né? Eu queria saber qual seria o posicionamento do Thiago Prefeito. O senhor concorda com essa pauta de costumes ou acredita num governo de pluralidade? Veja, meu perfil tem ações que merecem o incentivo financeiro do município, outras não. O que não quer dizer que isso não possa acontecer. A cidade de Londrina é uma cidade que vai respeitar a todos, sem sombra de dúvidas. Não tem dificuldade nenhuma com isso. Desde que, é claro, todos também respeitem os que não estão inseridos ali naquele momento. Então, para mim, a palavra respeito é a palavra que vai imperar. Eu tenho meu perfil, né, todo mundo sabe das minhas ideias, dos meus pensamentos, do meu perfil conservador, né, mas eu não tenho dificuldade nenhuma em compreender a realidade, que é uma realidade mista, né? Então, o que nós não queremos apenas é a utilização de recursos públicos para destinar para eventos que, de fato, não tem sentido algum nós colocarmos recursos públicos. Então, tem ações que podem acontecer a céu aberto, tem ações que podem acontecer no meio da rua, tem outras ações que é melhor que aconteça em locais privados, onde nós não temos nenhum tipo de responsabilidade com isso. Cabe daí ao particular e ao privado. Então, Londrina tem que ter espaço para todo mundo, né?
mas é lógico que da parte da administração pública, Thiago Amaral, nós teremos uma visão, claro, de analisar muito bem quais tipos de ações que nós iremos investir. Thiago, falando agora de saúde, né, o seu plano de governo ele reconhece, né, que o londrinense ainda enfrenta longas filas para o atendimento, demora para consulta, exame. Como de fato resolver isso? E na saúde, qual que vai ser a sua prioridade? Bom, prioridade na saúde é devolver o mínimo de dignidade ao londrinense, né? Porque o londrinense hoje, infelizmente, está sendo desrespeitado no seu dia a dia. Porque você imaginar que uma mãe ou um pai com seu filho no colo tem alguma lógica em você esperar 6, 7, 8 horas na fila de um pronto atendimento infantil, não faz sentido, não tem cabimento. Ainda mais quando você poderia ter resolvido isso, ter saneado isso, já com uma estrutura conjunta de uma rede de atendimento, como é a Rede Carinho, que nós estamos propondo criar. Então, a Rede Carinho, que é você descentralizar, ou seja, tirar aqui do centro da cidade e de um único local o atendimento mais especializado aos filhos, ao pai e a uma mãe, levando isso para todos os bairros da cidade. Então, a saúde ela tem que estar mais próxima das pessoas, não distante. Não temos que centralizar tudo. Tem ações que precisam ficar e permanecer próximas às pessoas. Porque saúde de verdade, educação de verdade, esporte de verdade é quando você consegue ter no seu próprio local, no seu bairro. Então, o nosso projeto é a descentralização. Criando essa Rede Carinho, a gente espera conseguir desobstruir, né, hoje a sobrecarga que existe nesse pronto atendimento infantil e a criação do pronto atendimento infantil Zona Norte, que já está no meu plano de governo, que é uma proposta necessária. A região norte de Londrina, ela é a maior região individual e também a que fica mais distante do centro da cidade. Então, o acesso da região norte ela é dificultada pela 369, tem barreiras que atrapalham realmente o deslocamento para cá, e o centro da região norte cada vez está mais próximo a Saúl Elquinde, que está uma distância muito grande aqui da nossa região. Então, é claro que nós vamos levar para lá. Essa presença mais forte da saúde lá é necessário. E nós precisamos trazer também, é claro, tecnologias como a telemedicina. A telemedicina ela é o futuro. Então, as estruturas básicas da cidade de Londrina elas estão completamente defasadas. Então, se nós pegarmos aí, nós devemos ter hoje pelo menos 90 a 100 equipes de saúde da família, que é o responsável por cuidar das pessoas no dia a dia. Né? Até na prevenção de novas doenças, ou até mesmo na prevenção de uma doença, para que uma doença avance, evolua. Então, a gente precisa trazer definitivamente um reforço a essas equipes. As equipes hoje são em número de 50, mas todas elas estão defasadas e desestruturadas. Então, são equipes que, na verdade, se você for somar mesmo, for montar, talvez a gente consiga montar aí 35, 40 equipes. E todos os dados e todos os estudos mostram que Londrina precisaria ter entre 100 e 120 equipes de saúde da família. Então, enquanto nós não resolvermos o problema da atenção básica em Londrina, o caos na saúde da nossa cidade dificilmente vai se esvair. Ele vai continuar, vai estar aí, vai estar nas pessoas. As pessoas vão continuar pagando um alto custo. Então, a gente vai ter um investimento pesado, né? Nós temos ainda um teto muito baixo. Então, tem o problema do teto, que é uma dificuldade enorme nessa articulação política, uma falta de prioridade nessa articulação política. Então, nós vamos reforçar isso, tem que ser priorizado como pauta primeira da saúde, mas essa reorganização, né? A reorganização da estrutura de saúde. Nós temos grandes profissionais de saúde em Londrina, nós temos, com certeza absoluta, uma das melhores formações, né? Uma das melhores formações de saúde é aqui em Londrina. A nossa Universidade Estadual de Londrina e outras, mas principalmente a nossa UEL, ela é sim uma referência na saúde. Nosso hospital universitário, hoje, eu não tenho dúvida de dizer que é o melhor hospital da cidade de Londrina. É um hospital público. Né? Então, não tem problema ser público ou ser privado. O que a gente precisa é dar qualidade no atendimento. Eu tive a oportunidade de fazer uma transformação junto com a atual diretora do hospital universitário, a Vivian, em grandes estruturas, como a criação da nova maternidade, que é o Hospital da Mulher e da Criança, como é também o novo pronto atendimento e a nova portaria. Então foram ações que nós fizemos que realmente mudaram em muito a característica do hospital, dando qualidade a ele. Hoje ele é o maior hospital público do Paraná. Então o que a gente precisa? Trazer esse mesmo nível de exigência, né, de organização, de investimento, de ordem que nós conseguimos colocar dentro do hospital universitário para dentro da estrutura de Londrina.
trazendo a aproximação com os nossos servidores precisam ser valorizados, respeitados, nós vamos ouvir os nossos servidores para entender esses problemas que estão acontecendo na ponta. Mas o primeiro passo é respeitar o cidadão. Se a gente tem dificuldade, por exemplo, hoje, em uma consulta, uma cirurgia, não tem porquê nós não chamarmos também a rede privada para nos dar suporte. O SUS já é uma integração com a iniciativa privada. Então, nós temos outros parceiros que não estão exatamente no dia a dia do sistema único, não há qualquer tipo de problema se isso for necessário para a gente resolver filas, resolver o atendimento ou as urgências. Não no dia a dia, mas em momentos crônicos da saúde, nós precisamos trazer essa mentalidade. Resolutividade. Né? Uma mãe não pode ficar esperando com o filho no colo. Uma pessoa precisa fazer uma cirurgia, pode ficar esperando 2, 3, 4 anos. Daqui a pouco o teu problema se agrava e você vira um paciente crônico, e daqui a pouco você está internado numa UTI, e daqui a pouco você morreu e custou muito mais caro, né, para o sistema de saúde, para depois alguém chegar e falar, mas não tem investimento. Claro que não tem investimento. Nunca vai ter investimento suficiente se você não cuidar das pessoas no momento que elas estão saudáveis, né, para que elas não se agravem. Então essa é a nossa estratégia, é atender as pessoas no momento que elas precisam, no momento certo e adequado, que é quando a doença dela ou o problema que ela tem ainda está em fase inicial. É isso que a gente tem que fazer e é isso que nós vamos fazer. Candidato, o senhor fala em uma força-tarefa para resolver a questão da população em situação de rua e chega a citar internação compulsória em alguns casos, né? Eu queria entender qual seria a política de assistência social para essas pessoas desassistidas e se o senhor não acha que o governo, o Estado, interferindo na vida pessoal, numa decisão pessoal, não seria um pouco radical? Em primeiro lugar, o bem mais precioso que o Estado protege é a vida. E eu posso garantir que quem está na rua tende a morrer. Porque se ela não está no álcool, ela vai entrar. Se ela não está na droga, ela vai entrar. Se ela não está no crime, ela vai entrar. E se ela ainda não foi assassinada, ou se ela ainda não morreu por consequência desses problemas, ela vai morrer. Então essa é uma conta que chega. E chega rápido. Então quando a situação demonstra que aquela pessoa que está ali, na verdade, ela está apenas aguardando o seu tempo para começar a perder a sua vida ou perder a sua vida de forma definitiva, o Estado tem que agir. O Estado tem que agir. O Estado brasileiro defende a vida e protege a vida. Então as pessoas que estão numa situação onde elas não têm mais a capacidade de discernimento, que não conseguem mais sair do crack, a não ser que alguém fale para mim que o vício no crack, né, quando a pessoa já está raquítica, ela já não tem mais estrutura corporal, que ela não consegue mais reagir, que acha que está certo, né? Que está ok, que está bacana. Ver essa pessoa dormindo na rua com 0 grau, 1 grau, 2 graus. Se alguém falar para mim que isso é dignidade, que isso é tratar o ser humano como um humano e não como um animal, porque, com todo respeito, é animal que a gente enche o pratinho dele de ração e coloca para ele comer do lado de fora de casa, com frio ou com sol. O ser humano a gente acolhe e põe dentro de casa. Então, se nós não temos cidadãos suficientes para colocar essas pessoas morando dentro de casa, né? Então onde que nós temos que colocar elas? Nós temos que providenciar locais de acolhimento para as que tenham condições, é claro, de se recuperar, com atendimento psicológico, com atendimento assistencial, com atendimento, um acolhimento religioso e a prática esportiva. Quando nós tivermos condições de recuperar essas pessoas nesse formato, colocando elas novamente em um emprego e sendo responsáveis pelo seu próprio custo, se nós tivermos condições de fazer isso, ótimo. Agora, 10% das pessoas que estão na rua hoje não têm a menor condição de reagir, porque estão com uma dependência química muito pesada. Então, se nós não intervirmos, ela vai morrer. E aí, depois, nós vamos chorar e falar, nossa, coitado, né? Ninguém fez nada por ela. Eu vou fazer. E não adianta, porque as pessoas na rua, elas se transformam no próprio caos. A rua é o caos. Então elas se transformam no próprio caos. E aí elas começam a atrapalhar
a liberdade do próximo. Então, se a gente tem algo que nós aprendemos desde cedo sua liberdade acaba quando começa do outro, aqui também vale. Também vale. Porque se a pessoa não tem hoje segurança para descer aqui, no prédio do centro, vocês trabalham no centro, se a pessoa não tem segurança hoje para descer num prédio aqui no centro, num domingo, quando não há quase ninguém nas ruas do centro da cidade, sem que ela corra o risco de ser xingada, sem que ela corra o risco de ser ameaçada, sem que ela corra o risco de realmente até ser violentada ou roubada ou assaltada, se você não tem essa condição, então você tirou a liberdade dela. Então, desculpa, mas não tem sentido nenhum nós alegarmos que a pessoa tem o direito de viver na rua. A rua é pública para todos, é um espaço de todos, não de um único. Então, se a gente quer dar dignidade e quer ter uma sociedade ordeira e organizada, onde essas pessoas que estão na rua hoje tenham condições de se recuperar, é tirando elas da rua. Aí o ambiente começa a se recuperar. Então, por isso que na rua não vai ficar. Candidato, falando agora de educação, qual que será a sua prioridade? O seu plano de governo ele fala, né, dos benefícios do ensino em tempo integral. É a sua ideia levar esse modelo para todas as unidades do município? O que o senhor pretende fazer? Não, sem dúvida. É claro que nós temos que respeitar também, porque tem muitas famílias que não querem que o filho permaneça o tempo inteiro na escola, né? Então isso também tem que ser respeitado, claro. Então não é uma obrigatoriedade, né? Sempre quando a gente fala em educação em tempo integral, na minha visão, principalmente para o ensino público, onde as crianças e as famílias têm a opção, normalmente em regra, daquela escola ou uma um pouco próxima, então a gente não pode colocar obrigatoriedade, nós temos que dar opções. Mas pensando do ponto de vista de formação, né, o tempo integral hoje em Londrina não é uma escola integral, né, é em tempo integral. O em tempo integral significa contraturno mesmo, né, significa você optar meios da criança e do jovem permanecer na escola para práticas e atividades complementares, né? Não são nem atividades do currículo escolar, são atividades complementares, como por exemplo a prática de música, a prática de uma formação ou de uma disciplina complementar, como o empreendedorismo, né? Como a prática esportiva. Então são ações como essa que eu entendo que melhoram, que preparam mais, que condicionam melhor ainda o ser humano e a criança, é que nós queremos propiciar. Por exemplo, se uma pessoa tem condições financeiras, onde que ela coloca o filho dela? Coloca o filho dela para estudar e vai colocar o filho dela para praticar esporte à tarde, para fazer um inglês, para fazer um ensino complementar, o tal do Kumon, né? Então são atividades que quem tem condições financeiras faz. E eu entendo que nós temos que ter esse parâmetro. A estrutura pública, ela tem que pensar em nível de excelência no mais alto grau de qualidade de ensino para as crianças. E se hoje nós projetarmos ainda que nós temos uma dificuldade enorme em relação às drogas, eu preciso tirar essas crianças da rua. As drogas hoje a droga hoje é o mal hoje do bairro, da periferia, regiões centrais também, mas principalmente do bairro da periferia, que você, em regra, tem muita dificuldade de ter atividades alternativas a serem praticadas. Então, se você não está na escola, você está onde? Você está na rua. E na rua, como a gente já falou, né, em outros casos, a rua de fato não tem dono. Então você fica entregue à própria sorte. Então o que nós precisamos realmente, começando pelas áreas mais onde os dados e os indicadores demonstram que você precisa de uma entrada mais rápida e mais forte, nós temos que levar essa escola em tempo integral. Então é claro que nós queremos chegar em todas as escolas, sim, mas obviamente que não é possível fazer tudo de uma única vez, até porque isso demandaria um número de contratações enorme, então é quase que impossível você trazer um impacto desse imediato. Então nós temos que, além de melhorar a receita do município, mas fazer isso de forma gradual, né? Buscando alternativas e ações para a gente poder realmente implementar. Agora, nós o mais rápido possível vamos já implementar, principalmente nessas escolas onde a gente sabe que os dados, os indicadores nas regiões onde realmente demanda. E o que nós precisamos também é devolver a segurança para dentro da sala de aula. Os professores hoje estão com medo da aula. Tem professores hoje que estão assustados, né, que não sabem se vão virar para o quadro para dar aula, daqui a pouco podem tomar um lápis nas costas, como aconteceu recentemente, vir rasgar a sua roupa, rasgar a blusa. Então, assim, são muitos relatos, mas inúmeros relatos de professores com medo hoje dentro de sala de aula. Então, nós temos que recuperar o ambiente escolar em Londrina. O senhor chegou a falar de guarda armado na escola, sim, né? Exato. Seria mais uma atribuição para a Guarda Municipal, então?
Como que funcionaria isso? Eu não diria para você que mais uma, porque com certeza absoluta nós vamos diminuir as frentes de ação da Guarda Municipal ou vamos alterar a sua prioridade. A Guarda Municipal tem uma capacidade de trabalho enorme, ela tem uma capacidade de uma diversidade até muito grande. Eu tenho conversado muito com eles, eu tenho uma relação muito próxima com as forças de segurança e eu já falei com eles, eu disse, olha, a prioridade da Guarda Municipal na minha administração é cuidar do londrinense. E se tem algo de mais precioso e mais frágil numa sociedade, é a criança. Então nós temos que cuidar das crianças. A Guarda Municipal nossa, ela precisa dar o suporte necessário para que a gente coloque as escolas nossas num grau de segurança maior. Até, não tem problema, até poderia fazer uma ação e trazer parceria com a própria iniciativa privada, trazendo até empresas, como acontece em Cambé. Mas eu prefiro contratar novos guardas municipais. Importante isso, a gente tem uma formação, tem uma carreira. Então a gente traz novos guardas municipais para poder colocar pelo menos um guarda municipal dentro de cada escola. E, quando for o caso, até mais do que um em locais que a exigência por uma segurança e por um respaldo de um guarda para o outro seja alta. Então isso tudo a gente vai discutir com a própria Guarda Municipal. Mas colocar guardas nas salas de aula, nas escolas, isso é necessário. Pode escrever. Hoje, as escolas privadas de Londrina, boa parte delas, se não todas, a maioria, tem hoje segurança armada. Então, se tem no privado, tem que ter no público. Eu não gosto dessa ideia de achar que só porque é público tem que ser pior. Não. Se nós vamos prestar um ensino, nós temos que fazer isso da melhor forma possível. E a outra ação nossa é trazer mais do modelo do Colégio da Polícia Militar, que é aquele que está lá no Leonor, que eu implementei aqui em 2017, que lá não tem ideologia, lá tem disciplina, tem respeito ao professor, e tem ensino de excelência. Todo professor, independentemente de qual é a formação dele ideológica, ele quer dar aula lá. Por quê? Porque lá ele pode dar aula, que é a vocação, que é a formação dele. Então aqui o que a gente quer? É que o professor tenha segurança, tranquilidade para entrar numa sala de aula e fazer o que ele sabe de melhor, que é ensinar. E eu quero que o aluno entenda que quando ele entrar em sala de aula, quando ele for para o colégio, ele não tem que disputar o espaço de autoridade. Ele não é autoridade lá. Lá ele é o aluno. A autoridade lá é a coordenação e o professor. Porque hoje nós temos uma característica muito interessante, mas alunos tentando disputar a liderança dentro do colégio ou dentro da escola, muitas vezes influenciado por uma competição fomentada pelo próprio tráfico, por crime. Então isso não pode acontecer. Nós temos que deixar claro, ali dentro você é só um aluno. E tem a sua obrigação e seu dever como aluno. Vai ser respeitado como aluno. Mas você não é autoridade e não tem margem para ser. Então isso tem que ficar claro. Dentro de sala de aula, autoridade é o professor, dentro da escola, autoridade é a direção. Aí nós vamos ter um ambiente de respeito, de valores e vamos devolver aquilo que eu acredito, que é o aluno sendo responsável por arrumar a sala, limpar a sala quando termina a aula, que é onde ele começa a entender a responsabilidade dele no todo. Então, se a gente quer uma cidade que cuide do seu bairro, igual o programa que eu tenho, Orgulho do Bairro, eu preciso de pessoas que tenham responsabilidade com a sua rua, com o seu entorno e com o seu local de moradia. Então, isso é necessário nós criarmos em Londrina. Pessoas que tenham senso de pertencimento, que olhem para a cidade, que olhem para o seu canto e falem, não, aqui é o meu canto, aqui é o meu lugar. Então, nós vamos começar a fazer isso também dentro da sala de aula. Então, disciplina, respeito e excelência no ensino é o nosso foco. Candidato, o seu plano de governo cita rapidamente a questão de moradias populares, propondo parcerias com a Coapar. O senhor vai buscar recursos também com o governo Lula para a construção de casas populares aqui em Londrina? E como que deve ser a atuação da Coab em relação às ocupações irregulares? Em primeiro lugar, que todo recurso é público, E o Londrina é a segunda maior cidade do estado do Paraná. O estado do Paraná é a quarta maior economia do Brasil. Então, ninguém presta favor quando manda recurso para nós. Ninguém presta favor. O que muitas vezes não se tem é articulação, inteligência e capacidade de captação de recursos. Mas ninguém presta favor. Então, nós vamos captar recurso. Vamos captar recurso do governo do estado, do governo federal, de bancos internacionais, de parcerias internacionais. Hoje nós temos uma diversidade enorme
de bancos com interesse em financiamentos para o Brasil. Só que pouca gente sabe disso, pouca gente sabe trabalhar com isso, pouca gente entende sobre isso. Então nós precisamos, inclusive, melhorar alguns indicadores estratégios da própria administração, da própria estrutura da prefeitura e das empresas também da cidade, para a gente poder captar esses recursos. Então, no caso das moradias, quem mais construiu casa ou a política de habitação no país, ela está lastreada no FGTS. Está lastreada no FGTS, que é dinheiro de quem? Das pessoas, né? Então, nós precisamos organizar a nossa estrutura para captar esses recursos que de lá vêm, e a parceria com o governo do estado, que teve, eu como parlamentar, tive a oportunidade de ser um dos criadores, e até relatei o projeto do Fundo de Combate à Pobreza, que destina 2% da arrecadação do ICMS para ações que têm como foco o combate à pobreza, inclusive construção de casas, para a gente viabilizar esses programas que o governo do estado está fazendo, que paga a entrada dos financiamentos hoje da Caixa Econômica. Porque o financiamento da Caixa Econômica antes não tinha um valor de entrada alto, agora tem. Então por que o Paraná hoje é o estado que mais conseguiu construir habitações a custo baixo e financiamentos longos? Em função do valor de entrada que o estado do Paraná paga. Então essa parceria, esse conhecimento, essa capacidade, esse entendimento é que nos ajuda a viabilizar ou acessar fundos que nós vamos precisar para resolver o grande problema que para mim é o mais grave de todos, né, na cidade de Londrina, que são as situações de extrema pobreza e de moradias em situação irregular ou sem qualquer dignidade. Então a gente esperar tanto tempo para resolver um problema como o do Flores do Campo, sabendo que nós tivemos já disponível para a prefeitura 800 casas a custo zero, apenas devendo o município disponibilizar o terreno, e nós não aproveitamos, isso para mim é vergonhoso, é triste e é inaceitável, né? Nós temos que resolver esse problema. Nós temos que regularizar os imóveis hoje que estão em situação irregular, como por exemplo o próprio União da Vitória 56, o Aparecidinha. Na verdade, o Aparecidinha ele precisa de uma nova construção, né? Porque ali não vai ser o caso de regularização, ali vai ser o caso de uma construção nova, né? E numa negociação feita com os proprietários daquele terreno, né? Mas agora a gente já está vendo uma nova área que está sofrendo invasão, que é ali a Vila Monster, né? Que fica ali na região sul, próximo aos prédios do Cristal, aquela baixada ali também, se você passar por aí, você vai ver que está tomado, e todas as partes mais periféricas da cidade, né? As margens da cidade, na região norte, esses cantos na região sul, né? E alguma coisa na região oeste, nós temos já áreas de invasão que estão começando a tomar corpo. Então nós precisamos agir rapidamente para viabilizar locais de moradia digna para essas pessoas, para que esse problema possa acabar. E o que eu espero da Coab, a Coab precisa ser mais resolutiva, né? Se ela trabalha como articuladora, se ela não tem recursos, então que ela articule, que ela traga resultado. Porque senão a existência dela realmente fica completamente despropositada. Eu não vou chegar aqui agora e falar, nós vamos acabar com tudo, vamos acabar com isso, com aquilo, sem que eu chegue lá e realmente tenha certeza de que o melhor caminho é esse. Às vezes, infelizmente, mas é verdade, às vezes as políticas que o gestor que estava não tinha capacidade ou não tinha visão o suficiente para usar realmente a estrutura, às vezes muito bem criada, mas da forma correta. Então a gente perde oportunidades. Então antes de eu enterrar, né, estruturas, eu quero primeiro sentar e olhar, entender, e aí sim tomar uma decisão do que nós vamos fazer com as estruturas. Tiago, um último ponto, porque a gente está caminhando agora para o final da entrevista. Um desafio do próximo prefeito ou prefeita, né, é diversificar a arrecadação do município. Né? O senhor falou da necessidade de se aumentar a arrecadação, que hoje ainda é muito dependente do IPTU. Qual que é a sua proposta, né, específica para esse ponto? E o senhor também fala no seu plano de governo que é necessário trazer mais indústrias, né, para Londrina. Como de fato fazer isso? Qual que vai ser a sua estratégia para que essas grandes empresas escolham a cidade? Uhum. Bom, como é que uma empresa ela escolhe uma cidade quando ela tem segurança de que aquele local que ela está indo, quando a empresa dela for instalada ou que o processo dela de instalação vai estar condizente com a velocidade que eles precisam. Por quê? Porque a maior parte dos investimentos vem ou de fundos ou de bancos. Então, em regra, você precisa retornar com esses investimentos, né? Então, se você precisa retornar com esses investimentos, você tem um prazo de carência. Então, se você começa um empreendimento em Londrina
que demoraria em torno de 1 ano e meio para você liberar, construir e iniciar a operação, você tem um prazo de carência de 1 ano e meio. Se eu atrasar 1 ano e meio só para ter o alvará, o que acontece com a minha empresa? Eu quebro. Qual é a chance de eu receber uma empresa que está no mercado, que está dinâmica, que está crescendo, que está expandindo em Londrina, se hoje nós não temos a menor ideia do tempo que ela vai levar para conseguir um alvará? Então, se nós não simplificarmos a burocracia de Londrina, se nós não organizarmos a administração, eu desafio qualquer pessoa a me dizer qual é o início de um processo que tramite hoje dentro da administração e qual o seu meio e qual o seu fim para a liberação de um alvará para uma empresa, qualquer que seja, de médio porte, de médio risco. De alto risco, então, nem se fala, eu desafio. Né? Então, por quê? Porque nós temos necessidade de passar pelo meio ambiente, nós temos necessidade de passar por uma avaliação do próprio IPU, da CODEL, da obras, do planejamento, da fazenda. Então, se nós não tivermos clareza, é claro que o empreendedor não vem para cá e o que está aqui vai sair daqui. E quando chega na prefeitura, encontra um ambiente onde os próprios servidores são quase que forçados a não resolver os seus problemas porque eles têm receio de serem perseguidos. Porque criou-se uma política em Londrina de que quem faz mais do que o básico está com má intenção. Então você vê alguns empreendimentos saindo que você não consegue entender por que ele saiu e outros que você entende que já deveria ter saído não saem. Por quê? Eu também tenho essa pergunta, eu tenho essa dúvida. Então Londrina precisa simplificar os seus procedimentos, precisa deixar de forma muito clara e transparente qual é o processo e as responsabilidades. Aí nós vamos dar segurança jurídica. Dando segurança jurídica, aí nós vamos partindo para o nosso plano diretor, né? Não tem lógica uma cidade... nós estamos já indo para o 2º ou 3º plano diretor que está em discussão, mas que vai passar o prazo dele e ele não vai ter, e os seus complementares não vai ter sido aprovado. Pelo amor de Deus, se você não dá segurança para dizer para a empresa, instale-se aqui ao longo da PR 445 duplicada, ou instale-se na região norte, né, ali na São Euquinde, na conexão com Cambé, se você não dá essa segurança, como é que vai ter um grupo de investimento comprando uma área, fazendo um loteamento industrial? Se você não tem um loteamento industrial, você não tem uma política de industrialização, como é que você conecta a infraestrutura? Nós temos que colocar lá saneamento, nós temos que colocar luz, energia, agora nós temos que colocar gás. Como é que você faz um planejamento para instalação ou para atração de novas empresas se você não consegue sequer dizer aonde que as indústrias vão se instalar? Então é lógico que a política industrial de Londrina não vai acontecer nunca enquanto a mentalidade nossa não for de planejamento, não for de ordem, não for de organização. Então simplifica o processo. Ah, mas então você vai só aí que vai industrializar? Não. Tem algo que a gente pode fazer antes disso. Primeira coisa, não deixar as empresas daqui ir embora. Primeira coisa. Como é que a gente faz isso? Mudando a mentalidade. Qual a mentalidade que nós queremos colocar? O seu problema é o meu. Está no meu plano de governo isso. Eu falei, o seu problema é o meu. A hora que o servidor, nós dermos respaldo para ele, para que quando o empresário, o cidadão, chegue até ele e fala assim, olha, eu estou com esse documento aqui para protocolar aqui. E ele vai olhar e vai falar assim, não, mas não é aqui. O que eu espero dele, do servidor? É o que eu faria. Eu, prefeito de Londrina, se eu tiver a oportunidade e se isso chegar até mim, o que eu vou fazer nessa condição? Eu vou dizer, olha, não é no gabinete do prefeito. Mas pera um pouquinho, me dá um minutinho aqui. Liga lá no meio ambiente lá, viu? Meu amigo, você mandou o cara vir para cá, mas não é aqui isso aí. Tá errado. Ah, mas aqui não consigo. Não, mas tudo bem, manda aqui para mim que eu vou resolver para você. Então só dá aqui para mim, abre aqui a porta para mim que eu vou resolver para você. Aí eu já resolvo. É isso que a gente precisa, resolutividade. Agora você tem 1 minuto e meio, Thiago, para suas considerações finais. Pode falar direto para essa câmera aqui. Ótimo. Bom, Londrina vive há mais ou menos 40 anos, né, um modelo de gestão que precisa ser modernizado. E a cidade de Londrina é uma cidade que é grande, nasceu para ser grande, tem tudo para ser gigante, e ela não pode perder esse tempo da história de uma mudança da mentalidade, da forma de pensar, trazer uma política moderna, trazer uma política dinâmica, uma política que pense nas pessoas. Aqui, o cidadão, quando vem para cá, ele vem justamente para ter oportunidade, para prosperar. Eu quero que você prospere. Eu quero que a nossa cidade melhore. Eu quero que a nossa cidade te atenda melhor. Cuide de você e te dê a resposta no tempo que o cidadão londrinense precisa. Nós podemos ser muito melhores do que nós somos hoje. E isso
é fácil de acontecer, mas nós temos que virar a chave. E essa é a oportunidade da virada de chave. Uma nova mudança, uma mudança verdadeira de impacto para a gente construir uma nova cidade de Londrina, para viver um novo tempo na cidade de Londrina, onde o cidadão de bem seja respeitado. E aqui se encerra a última edição da sabatina Folha de Londrina com os candidatos à Prefeitura Municipal. Desta vez recebendo Thiago Amaral, da coligação A Londrina que Queremos. Obrigado pela sua atenção ao longo dessa série de entrevistas e até mais.